Olá, professores. Dou as minhas boas-vindas aí ao Planejamento 2021. Agradeço o convite para participar das reflexões iniciais aí do planejamento deste ano letivo na Secretaria da Educação de Cabriúva. Eu sou Maria Esther Soares, estou como professora coordenadora no Núcleo Pedagógico na Diretoria de Ensino da região de Itu, atendendo principalmente a formação e o acompanhamento das unidades escolares estaduais do ensino fundamental dos anos iniciais. Eu estou aqui hoje, a convite da Secretaria, com o propósito de conversarmos um pouco sobre as priorizações curriculares, a recuperação e as metodologias aí para 2021. Então, a gente está vindo de um contexto, né, de escolas fechadas, ensino remoto, estudantes sem acesso à tecnologia, tristezas, né, com as perdas de entes queridos, a falta de interação no intervalo, né, o cafezinho entre os professores, as trocas, né, olho no olho, enfim, muitas perdas neste momento à distância, né, que vivemos. Nesse caminhar, muitos estudantes conseguiram construir os seus caminhos, né, para se integrarem no processo, né, no ensino remoto. Porém, alguns não conseguiram se engajar nesse processo, né, por vários motivos, falta da tecnologia, dificuldade dos pais apoiarem, enfim, N situações. Então, e a gente também sabe que o fechamento das escolas ampliou as desigualdades de aprendizagem, prejudicando crianças, jovens, de forma desproporcional. Muitos pais apoiaram, eles têm toda a tecnologia na mão, infraestrutura para atendimento, enfim. E outros não têm nada, né? Nenhum acesso, os pais trabalhando fora, ou até famílias que não conseguiram aí apoiar as crianças nesse momento por N motivos, né? Então, isso realmente vai causar uma diversidade muito grande de saberes, né, nesse nosso retorno. Outra coisa que a gente vai enfrentar também são os alunos, né, que estão angustiados aí diante da demanda de estudos, que vem com muitas situações aí de recuperação das aprendizagens. Então, o estresse, né, os desafios acima das possibilidades foram muitas, né, tanto tecnológica como a auto-instrução, né, deles nesse processo todo aí, nessa situação mais autônoma, né? Então, a gente tem que vir já com um olhar também de empatia com todos, né? Estudantes, gestores, professores, enfim, todos nós, né, estivemos nesse contexto de situações aí estressantes, né, que angustiaram muito o processo. Então, tudo isso nós teremos que levar em conta quando pensarmos em atuar aí em 2021. Em 1993, quase 3 décadas antes do histórico vivido aí em 2020, Paulo Freire disse em uma entrevista uma frase que poderia definir perfeitamente um dos sentimentos que vivemos neste ano. Ele diz o seguinte: eu sou esperançoso, porque não posso deixar de ser esperançoso como ser humano. E é com essa inspiração de esperança
que temos de que nossos estudantes tenham uma formação de qualidade, que lhes permitam ser sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com o mundo, é que eu trago essa mensagem, né, de esperança, não do verbo esperar, como diz o Cortella, né, e sim do verbo esperançar. E para isso temos muito a fazer, não é mesmo? Também tivemos muitas conquistas, não podemos esquecer de que somos melhores agora, né? Diante de tudo que passamos. Nós tivemos com esses novos rumos, novas ideias, os pais ficaram mais presentes na vida de seus filhos, mais participativos, compreendendo a importância da escola e dos professores na vida deles. Então, essa valorização do trabalho do professor, os professores estão mais tecnológicos, né? Nós estamos mais tecnológicos, os alunos também estão mais tecnológicos, mais engajados no estudo, tendo mais autonomia e responsabilidade diante do seu aprendizado. Então, foram muitas as aprendizagens, né, nesse percurso, muitas parcerias feitas, professor com professor, aluno com aluno, nesse engajamento aí para o trabalho remoto, né? E nesse contexto, né, de perdas e ganhos, chegamos a 2021 e o que fazer agora? Então, além da gente pensar, né, em novas rotinas, nos protocolos de saúde, na reorganização das turmas para atender o distanciamento, no acolhimento de todos, né, estudantes, pais, equipes, orientações que devemos fazer aos pais dos alunos sobre essas novas organizações, nós também necessitamos ter um olhar para o ensino dos componentes curriculares. Mesmo em um contexto tão difícil como o atual, é importante que a BNCC, o Currículo Paulista, sigam sendo a nossa referência. Por isso, foram criados um conjunto de documentos que lançam um olhar sobre quais habilidades trazidas na BNCC devem estar no centro do trabalho em 2021, quando as condições de tempo, espaço e interação com os estudantes ainda serão diferentes daquelas que estávamos acostumados. Então, independentemente do cenário que se desenhar aí na rede de vocês, a gente espera que as habilidades essenciais ajudem você a ter uma rápida visão sobre quais caminhos deverão ser trilhados neste ano letivo e que, com o apoio de outras fontes e materiais, vocês consigam construir o seu planejamento. Esperamos, assim, ajudar a diminuir os sentimentos de cansaço, de insegurança que foram tão presentes em 2020 e deixar que a nossa esperança da aprendizagem dos alunos seja concretizada. Então, nós vamos trazer para vocês a matriz das habilidades essenciais, né? A priorização do currículo paulista nesse nosso contexto. É claro que a gente não pode esquecer das 5 macro competências socioemocionais que deverão ser também trabalhadas junto aos alunos para que eles tenham aí a abertura ao novo, né, tendo disponibilidade para novas experiências, a resiliência emocional, essa autorregulação aí, para que se tenha equilíbrio, né, nas reações emocionais, a amabilidade, trazendo então a empatia, as atividades cooperativas, né, sendo cooperativo, empático, não egoísta. Então, toda essa formação para o indivíduo estudante de forma integral, educação integral dos estudantes, é importante que a gente não se esqueça de pensar nisso, né? Mas o foco dessa matriz de habilidades essenciais
para as áreas do conhecimento, né, que em língua portuguesa e matemática, contidas no material do Aprender Sempre, que vocês provavelmente utilizarão para as aulas de recuperação dessas aprendizagens aí essenciais. Mas então, o que são essas habilidades essenciais, né? Então, para o desenvolvimento das habilidades essenciais e progressão das aprendizagens dos estudantes, necessitaremos trazer algumas habilidades estruturantes, ou também chamadas de suporte, né? Isto é, que darão suporte para as aprendizagens, pois sem elas os estudantes não têm como desenvolver as habilidades essenciais do ano série em que se encontram. Quais são então as diferenças, né, entre habilidades essenciais e habilidades de suporte? As habilidades essenciais são aquelas que o aluno deve aprender para seguir a trajetória para o próximo ano série, né? Então, habilidades essenciais do ano corrente e do ano anterior que são necessárias para o desenvolvimento do estudante. E as habilidades de suporte consiste nas habilidades dos anos séries anteriores que contribuem para desenvolver a habilidade essencial do ano sério em que o estudante se encontra. E por que é importante priorizar, né? Aprender aquilo que é essencial a fim de que o aluno consiga seguir sua trajetória para o ano e série seguinte. Evidências internacionais indicam que ajustar as prioridades de aprendizagem é essencial para cobrir o currículo em anos acadêmicos mais curtos. Pesquisas indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as devidas condições, tende a ter um impacto negativo sobre as aprendizagens. Com a suspensão das atividades presenciais, o tempo pedagógico foi modificado e, mais do que nunca, se tornou importante priorizarmos as aprendizagens essenciais para os nossos estudantes continuarem sua trajetória com sucesso. Essa é uma fala da Unesco, né, diante da Covid-19 e observando em estudos em épocas de guerra e tudo mais, onde observou-se que se a gente continuar fazendo o currículo normal, né, que está proposto, isso vai ser prejudicial. Então, a gente tem que escolher, por exemplo, na língua portuguesa, é óbvio que a leitura, a alfabetização em primeiro lugar, né, que ela é suporte para todas as demais habilidades essenciais, de leitura e escrita, por exemplo, né? Então, nessa linha de pensamento é que foi proposta essas prioridades. Então, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo realizou um levantamento de quais seriam as habilidades essenciais do currículo para serem trabalhadas durante o ano letivo de 2021, que contemplassem o ciclo 2020 e 2021. As escolas e os professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento de seus alunos, adequando a realidade de cada contexto, né, e proposta pedagógica da escola. Então, não é porque as habilidades essenciais estão ali para o primeiro bimestre, no caderno 1 do volume aí do Aprender Sempre. Elas estão lá, mas se você, numa sondagem, verificar que os alunos já sabem, fazem aquelas atividades com muita tranquilidade, você pode avançar no material do ano, né, normal, que a gente se encontra, sem problema nenhum. Então, esse ir e vir vai ser uma constante a cada nova habilidade a ser desenvolvida. Aqui a gente apresenta a formatação do material que apresenta aí as habilidades essenciais.
do primeiro ano dos anos iniciais até o ensino médio. Essas habilidades estão postas, elas são do currículo paulista, e o currículo paulista tem as habilidades do BNCC, quer dizer, então não é mais alguma coisa, assim, são habilidades pensadas, que sem essas habilidades concretizadas, né, as crianças e os jovens não seguirão com tranquilidade para as habilidades que virão nos anos subsequentes. Então, essa matriz que a gente acabou de mostrar para vocês, das habilidades essenciais de todos os anos e componentes curriculares, ela é a priorização do currículo paulista, né? A qual cobre as habilidades e os conhecimentos essenciais que são imprescindíveis para que os estudantes aprendam e continuem avançando em sua trajetória escolar. E foi considerada, então, na elaboração da matriz, habilidades não só do ano corrente, mas também de anos anteriores, né, que são pré-requisitos para que os estudantes avancem nesse percurso educacional. Então, essa matriz também orientou a produção do material didático de recuperação e aprofundamento Aprender Sempre, que traz língua portuguesa e matemática, né? Então, esse material está todinho, foi todo feito em cima das habilidades essenciais do ano série, né? E ela traz, então, essas habilidades aí que são as imprescindíveis, que eles tenham conhecimento, saibam, desenvolvam para continuar o seu percurso educacional. E essas habilidades essenciais também vão nortear as avaliações diagnósticas que nós receberemos aí durante este ano de 2021. O material do Aprender Sempre, vocês podem acessar nesse link que nós deixamos aqui. Depois nós vamos disponibilizá-los para as gestoras de vocês, para que vocês consigam acessar e conhecer. A seguir nós traremos alguns trechos do material para que vocês conheçam um pouco a lógica desse material, né? E fiquem mais tranquilas com relação à utilização dele. Então, para a recuperação das aprendizagens, nós vamos conhecer um pouquinho, então, o material do Aprender Sempre agora, e pensar em como que a gente pode desenvolver essas habilidades essenciais a partir das atividades propostas, né, nesses materiais. Nós vamos trazer, então, o material dos anos iniciais, que está estruturado na modalidade organizativa sequência didática. Então, são sequências didáticas de 4, 5, 6 atividades, né, para desenvolver a sequência. E aí trazemos então a fala do estudioso Chineu Li e Dawes, onde eles dizem que as sequências didáticas devem partir da apresentação da situação de comunicação em que o trabalho dos alunos está inserido, definindo a tarefa que irão realizar ao longo do trabalho. Ao fazer isso, o professor está preparando os alunos para participar ativamente de todo o processo da sua aprendizagem. O que isso significa? Que essas sequências didáticas, elas têm um propósito comunicativo que não são atividades soltas, elas têm uma linha de pensamento, um porquê realizá-las, né, uma coerência dentro da proposta a ser realizada para os alunos. Vamos ver a seguir. Vamos fazer um exercício de análise de uma habilidade e identificar como, através dessas atividades propostas
nesse material Aprender Sempre, que a gente traz aqui o segundo ano como exemplo, para que vocês conheçam a habilidade a ser desenvolvida. Para isso, a gente vai seguir alguns passos, né? A gente vai analisar uma atividade, a gente vai verificar um pouquinho como essa atividade caminha e como é que ela pode garantir a habilidade proposta aí nessa sequência, né? E depois a gente vai fazer uma sistematização. Então vejam que esse trecho, né, esse excerto que eu trouxe para vocês é a quarta aula já, né? Então, antes dessa quarta aula, a proposta é fazer um painel das preferências da turma, né? E aonde a professora se inclui também. Então, a ideia na quarta aula, então, é trazer as preferências da professora. Então, provavelmente começou nessa questão do acolhimento, né? Quem são vocês? O que vocês gostam? Quais são suas preferências alimentares? Enfim, e aí, aproveitando essa conversa, né? Essa conversa inicial, essa roda de conversa, a professora já introduz, então, a escrita, né? Das crianças e com palavras, então, e num contexto que se faz sentido. Então, aí a quarta aula é uma aula de prática de linguagem, onde as crianças vão escrever, né? E o tema é preferências do ou da professora. Então, eles estão fazendo um mural de apresentações que precisa contar também com a foto e imagem e as preferências do professor. Você e seus colegas irão ajudá-lo a escrever. Então, o professor está pedindo, então ela está contando para eles o que ela gosta e tudo mais, e eles vão ajudar a professora a escrever as preferências dela no mural aí da sala de aula, né? Então, na verdade, é um ditado, né? Ouça as preferências do professor e com um colega escreva os nomes usando letras móveis e depois de discutirem coletivamente, faça o registro na tabela abaixo. Talvez essa atividade não possa ser tão próxima assim, né? Nesse momento, teremos que pensar em como poderemos fazer essas interações, talvez na lousa, depois em grupos, né? Claro que eles distantes um dos outros, mas fazendo essa proposta de escrita final aí na lousa, com as crianças refletindo e pensando como seria a melhor escrita, certo? Então, essa atividade está no material do Aprender Sempre, o caderno do aluno, língua portuguesa, segundo ano do ensino fundamental, do volume 1, quarta aula, preferências do professor, página 9. Então, aí a proposta, como ela vem no caderno do aluno, então ela está em formato de lista, né? Onde, na verdade, é uma tabela, né? Onde tem as crianças terão que escrever o nome do professor, a comida preferida do professor, a brincadeira preferida, a história preferida e o que mais a professora gosta de fazer. Então, vocês observam que teve todo um contexto aí de escrita, né, anterior nessa proposta. No material do professor tem toda uma orientação de como realizar isso, as intervenções possíveis, e aí a gente vai dar uma olhadinha em como que se apresenta isso nessa atividade. Então, na quarta aula, está assim, primeira atividade, propor a escrita individual em função do contexto. E a segunda atividade é escolher 3 escritas da turma com características diferentes para discussões coletivas referente a
escrita que eles produziram. Depois, então, para a segunda atividade, né, a orientação do professor, então, é escolher 3 escritas. Então, a primeira escrita, a segunda escrita e a terceira escrita feita pelos alunos. Aonde essas escritas é o exemplo da escrita do título preferido da professora, do conto preferido da professora, que é Cinderela. E as crianças escreveram dessas 3 formas. Então, a professora escolheu propositadamente 3 escritas que poderão suscitar aí reflexões a respeito de como se escreve convencionalmente essas palavras, né? A palavra em questão, que é Cinderela. Então, também no material do professor tem orientação. Nessa escrita, quais os saberes revelados pelo aprendiz sobre o sistema de escrita? Então, aí o professor tem que parar para pensar, tem que saber todas essas questões para escolher a escrita mais adequada, que surta mais reflexões com as crianças, né, no momento de socialização dessas escritas aí, para refletir sobre a forma escrita que eles propuseram aí. Então, a ideia aqui é que o professor, então, veja o que eles já sabem também, né? Não deixa de ser uma sondagem para o professor, essa atividade. Então, essa criança conhece letras, muitas letras, né? Sabe que não usou números para escrever, usou letras, tem uma quantidade de letras aí bem diversificada, e aí a gente tem que parar para pensar em quais intervenções a gente pode fazer em cima dessa escrita, na interação aí da turma, né? Então, que interações eu posso fazer com o meu aluno diante de uma escrita dessa, né? Então, eu poderia perguntar com que letra começa Cinderela, com que letra termina, quantas letras eu vou usar para escrever a palavra Cinderela, quem escreveu com mais letras, quem escreveu com menos letras, enfim, fazê-los pensar sobre a escrita feita. A outra escrita, para Cinderela, a criança utilizou várias letras, bem diversas, né? Conhece uma variedade boa de letras, e aí, mas na hora de ler, ele leu para cada letra uma sílaba, né? Para sim, na letra L ele leu sim, na letra G ele leu D, na letra I ele leu re, e né? E na letra B lá. Então, Cinderela. Então, o que eu poderia perguntar para ele? E o resto que sobrou, essas letras aí, você não precisa mais delas, né? Enfim, qual a diferença da produção anterior, né? Essa criança aí, na hora da leitura, ele já está percebendo que a escrita representa a fala, né? Então, enfim, esse nem é um tema que eu deveria estar aprofundando aí ou refletindo, mas é mais para vocês conhecerem como que o material está estruturado, né? E no caso do segundo ano, a recuperação vai se dar em cima da alfabetização, né? Que a gente espera, claro, que os segundos anos já estejam alfabetizados, mas diante da pandemia e tudo mais, a gente vai encontrar muitos alunos ainda não alfabéticos. Então, essa é uma das atividades que deverão ser trabalhadas para que a gente conheça, tenha noção do que cada aluno sabe com relação à escrita alfabética. E aí, por último, ela trouxe para discutir com a turma essa terceira escrita, onde a criança já está estável, né, no silábico, e aí com o valor sonoro, né? Só a letra B é que não representa, não traz alguma letra da escrita convencional, né?
Então, Cinderela, né? Então já tem um valor sonoro, e, então tudo isso tem que ser refletido e feito intervenções para provocar reflexão e avanços aí na turma, né? Então, eu me lembro da atividade de auditório que a gente fazia, né? Trazia as crianças para escrever na lousa e depois ia discutindo como é que eles escreviam e por que eles escreviam daquele jeito, refletindo se concordavam ou não com o colega diante da escrita feita pela criança, né? Então, o material também traz que a segunda atividade, né, tenha que ter uma discussão aí coletiva, e dizendo que a discussão coletiva é uma atividade muito potente para promover a reflexão da turma sobre a forma de grafar as palavras. A ideia não é chegar à escrita convencional, mas sim confrontar hipóteses de cada um, né, sobre as escritas produzidas e discutir qual a boa letra ou as melhores letras para escrever cada parte da palavra, né? E a discussão é um momento privilegiado para fazer essa circulação de informações aí na sala de aula a respeito dessas questões. Então, depois aí tem aí exemplos das escritas produzidas para carne moída, né? Que foi a preferência da professora. Enfim, então é essa a proposta do material para o segundo ano, nessa primeira sequência didática aí do material Aprender Sempre. E aí então vem as habilidades que foram atendidas nessas atividades aí propostas, né? Então, a EF 01 LP 03, comparar escritas convencionais e não convencionais, observando semelhanças e diferenças. Foi feito isso, né? A 07 de língua portuguesa do primeiro ano, compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras. Também houve essa possibilidade. E essa é uma habilidade do primeiro ano, né? E uma habilidade do segundo ano, grafar palavras desconhecidas, apoiando-se no som e na grafia das palavras familiares e ou não familiares, certo? Então, a gente observa que o material então traz habilidades do primeiro ano e do ano corrente, né? Que é o material do segundo ano. E também a gente pode ir além. Se as crianças já estiverem bem, ou se algumas crianças já estiverem bem com esse material, a gente pode ir no material regular, trazendo essas habilidades de forma mais complexa, né? Então, aproveitando o momento, para frisar o quanto esses momentos de interação do professor junto aos alunos para o desenvolvimento da atividade é importante. Então, não é dar o material do Aprender Sempre para levar para casa para que eles façam, porque esse momento de interação é que vai dar o up, né? O up vai dar a possibilidade de eles refletirem sobre o que eles estão escrevendo e é dessa forma que eles vão se alfabetizar, né? Não é levando para casa, fazendo o exercício sozinho, sem ter esse momento de interação. Vocês podem até pedir para que eles façam em casa, mas esse momento de interação, no momento que eles estiverem na escola com o professor, eles têm que ter essas discussões, deverão acontecer. Então, o ensino híbrido pode acontecer dessa forma, né? Então, as crianças tentam escrever, de repente, o que eles mais gostam, quais o conto que eles mais gostam, a comida que eles mais gostam, enfim. E depois levar para a escola e a gente, então, pegar um aluno e tentar trazer aí as escritas que eles fizeram para discutir.
né? Então, conhecer os saberes, por que é importante essa interação? Para conhecer os saberes de cada estudante, para conseguir agrupar os estudantes em função dos saberes de cada um, tendo em vista a potencialização, né, das discussões e circulação dos conhecimentos, para realizar intervenções pontuais, para solicitar que leiam e que escrevam, porque solicitar o que leram é muito importante para que a gente entenda o que eles estão pensando. Discutir coletivamente as escritas, tendo critérios de escolhas, né? E utilizar palavras que sirvam de referência para a reflexão, né, sobre essas escritas. Bom, seguindo então, a gente vai pensar um pouquinho mais sobre esses entrelaçamentos dos materiais, entre os materiais. Vamos ver o que eles trazem de matemática no material do Aprender Sempre, nas aulas de matemática. No volume 1 do primeiro ano, nós temos aí da matemática uma atividade chamada da sétima aula, uma atividade onde eles vão refletir sobre palavras na matemática, né? Na aula de matemática. Pensando nas quantidades de letras. Então, o que vamos aprender? Nesta aula, vamos determinar quantas letras tem cada palavra escrita pela professora de João Pedro. A professora de João Pedro escreveu palavras em cartelas. Em seguida, ela pediu que os estudantes contassem a quantidade de letras em cada palavra e registrassem as informações em uma tabela. Faça isso você também. Então, em seguida, ela pediu para que os estudantes contassem a quantidade de letras de cada palavra e registrassem as informações em uma tabela. Faça isso vocês também. Então, que habilidades eles estão tentando desenvolver com essa atividade? Vamos ver? Então, habilidades envolvidas nessa atividade. Contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como o pareamento e outros agrupamentos. Realizar pesquisa envolvendo até 2 variáveis categóricas de seu interesse e organizar os dados por meio de representações pessoais. Isso no primeiro ano. E ler dados expressos em tabelas e em gráficos de coluna simples. Então, a gente pode ver que foi utilizada uma tabela, eles vão ter que estar escrevendo na frente, na coluna seguida das palavras, a quantidade de letras, enfim, às vezes a gente pedia para que as crianças contassem letras nas aulas de português, mas eles não estarão sendo alfabetizados pensando na quantidade de letras, contando somente, né? Então, mas eles trazem aqui na matemática, talvez para a gente observar essas diferenças, né? E também observar que é possível fazer essa atividade dentro de um contexto mais adequado, né? Então, vocês percebam que os materiais têm todos um entrelaçamento já, né? Alguns nós vamos ter que buscar mais, como nós veremos mais à frente, né? Mas o objetivo, então, desses entrelaçamentos é que as sequências didáticas do material Aprender Sempre, eles devam, então, ser permeados ou alinhados aí, ou utilizados de forma concomitante, ora um, ora outro, ora o Aprender Sempre, ora o material regular que vocês estiverem usando, mas trazendo as habilidades que estão sendo desenvolvidas ali naquele momento, né? As habilidades essenciais que vocês escolheram aí para aquele momento. Então, a ideia é que a gente recupere os alunos e também aprofunde as aprendizagens, né, dos anos anteriores, que a gente permita avanço nas habilidades do próprio ano sério também, e prepare o estudante aí para seguir esse caminho com mais tranquilidade. Então, agora a gente vai ver, eu trouxe aqui a articulação com o material Ler e Escrever, né, que hoje vai ser chamado agora de currículo em ação.
Ele é o material do Bem Escrever, mas terá uma capa nova, chamada Currículo em Ação, Anos Iniciais, né? Enfim. Então, vamos pensar um pouquinho. As habilidades do fundamental, do primeiro ano, língua portuguesa, a número 7, que é compreender as notações do sistema de escrita alfabética, segmentos sonoros e letras, vocês poderão achar e grafar também palavras desconhecidas, apoiando-se no som e na grafia de palavras familiares ou estáveis, que foi tratada nessa atividade que nós observamos aí do material. Elas também estão sendo tratadas na unidade 1 da atividade 5, da página 136, no projeto Cantiga, nas atividades 3B, 3C, nessas tais páginas que estão aí, no projeto Receita, na sequência didática de reescrita de contos de fadas. Então, no material regular do ano, também tem esses momentos de escrita, né, de listas, essas propostas de escritas contextualizadas. Então, eu trouxe esse exemplo, mas todos os outros materiais do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, também podem e devem ser trabalhadas de forma concomitante. Vocês observam que tem um enrosco em alguma habilidade, vocês vêm para o material do Aprender Sempre. E vice-versa. Vocês estão no material do Aprender Sempre, as crianças estão dominando bem, estão fazendo com tranquilidade, vocês avançam para o material para atividades com mais complexidade, certo? E aqui a gente também continua dando mais exemplos desse entrelaçamento. Caso vocês tenham outros materiais que estão sendo utilizados aí, materiais regulares que estão sendo utilizados, vocês, hoje em dia, todos eles vêm já com a habilidade trabalhada antes da atividade, né? Então, observem aonde essas habilidades estão no material, mas não é para, por exemplo, se é um projeto, né? Vocês não vão ficar pulando etapas da atividade do projeto só para intercalar. É só para mostrar para vocês que aquela habilidade também está no material que vocês estão utilizando no ano, né, corrente. E utilizem então o Aprender Sempre, caso haja algum enrosco aí de saber, né, que está impedindo da criança avançar nas atividades do material regular. Bom, então, para o planejamento 2021, nós temos que pensar em alguns passos, né? Primeiro, um diagnóstico do que eles sabem, aprofundar, então, no estudo do material, conhecer o material do Aprender Sempre, conhecer o material regular, né? Então, a gente tem que aprofundar nesse estudo, dar acesso, né, aos estudantes a esse material. Então, todos têm que ter o material em mãos, né, em casa, trazê-los para as aulas, enfim, garantir esse acesso, né, das crianças para que esse material esteja na mão deles, principalmente esse de recuperação, e acesso dos estudantes às atividades. Então, se é o dia que eles vão ficar em casa, já definir aí quais as atividades, se eles não vieram buscar, quem que vai levar, quem que vem buscar da escola, enfim, todo esse processo é necessário para que a gente consiga fazer alguma coisa aí por eles, né? Nesse 2021, nesse momento ainda meio híbrido, né? E também, como é que eu vou acompanhar essas crianças nesse engajamento, nessa participação? Como é que eu vou cativá-los, né? Para que eles se envolvam e
realizem as atividades que a gente está propondo nessa recuperação. Para a avaliação diagnóstica, é importante que a gente colete todas as informações que foram realizadas aí em 2020. Então, se de repente vocês fizeram alguma avaliação diagnóstica no final do ano, né? E também possibilitar do professor aplicar uma atividade presencial, né? Ou remota, com foco nessas habilidades essenciais para o ano de 2021. Ver como é que essas habilidades essenciais estão aí concretizadas ou não pelos alunos. E aí, então, nesse processo de recuperação, para que ele dê certo, a gente tem que pensar então, em webconferências, né? Em vídeos curtos, em podcast, nas redes sociais, né? Que é o nosso queridinho WhatsApp, as atividades impressas, né? Como potencializar e ajudar os estudantes nesses casos, o atendimento presencial, né? Esse rodízio para garantir o distanciamento, os protocolos, quem que eu vou atender, como vou atender, se eu vou fazer, como é que eu organizei esses agrupamentos aí na escola, né? 10 em 10, que vem uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou se é uma semana uma turma, outra semana outra, enfim. Tudo isso tem que ser pensado nesse momento de planejamento. Outra coisa que a gente não pode deixar de proporcionar são as devolutivas para os estudantes, né? Então, é importante prever formas de devolutiva às atividades elaboradas pelos estudantes, que podem ser oferecidas durante o período das atividades não presenciais ou após o retorno das aulas presenciais. Elas podem acontecer de maneira coletiva ou individual. Por meio das devolutivas que os estudantes e professores conseguem acompanhar a evolução da aprendizagem. Então, é importante que haja essas devolutivas das atividades que as crianças realizaram, né? Então, sistematizando um pouco, com a recuperação e aprofundamento, utilizando o material Aprender Sempre, que esperamos proporcionar aos estudantes a possibilidade de aprender aquilo que é essencial e deverá ser aprendido para seguir sua trajetória para a série ou ano seguinte. O reforço deverá contemplar estratégias que objetivem rever alguns saberes, consolidando-os e recuperar os conhecimentos que não foram aprendidos e que são essenciais para o estudante continuar aprendendo. Então, a gente traz essa imagem aí para demonstrar o quanto o professor deve ser um elo para auxiliar os estudantes nesse processo de aprendizagem. E não estar amarrado a ele, sim um material como um apoio, né? E que nós sejamos aí esse elo mediador, potencializador desse processo. E as modalidades organizativas e metodológicas que a gente sugere são aquelas que tragam as metodologias ativas, a mão na massa, a autonomia dos estudantes, né? Os projetos interdisciplinares que trazem mais engajamento e protagonismo, né? Nessas atividades que serão sugeridas, e as sequências didáticas, e não as atividades soltas que muitas vezes a gente observa, principalmente nas atividades aí para a recuperação. Então, agora a gente traz aí os links, né, das habilidades essenciais e do material Aprender Sempre, que vocês estarão recebendo de forma física, né? Vocês vão receber o material do professor e do aluno nos municípios. Aqui nós trazemos os referenciais que nós trouxemos aqui na formação. E para encerrarmos, trouxe uma frase da diretora-geral da Unesco, a Audrey
dizendo que nunca antes testemunhamos uma ruptura educacional nessa escala. A parceria é o único caminho a seguir. Esta coalizão é um apelo para uma ação coordenada e inovadora para desbloquear soluções que irão apoiar não apenas alunos e professores agora, mas através do processo de recuperação e a longo prazo, com um foco principal na inclusão e na equidade. Então, pensando nessa equidade, é que esse material terá que ser desenvolvido, né? Para que a gente não tenha tanta diferença de aprendizagens entre os nossos alunos. A gente minimize tudo isso que veio dentro desse contexto de distanciamento social. Bom, chegamos ao final da nossa apresentação. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Espero que eu tenha colaborado aí para as reflexões iniciais aí do planejamento, trazendo as habilidades essenciais, o material do Aprender Sempre para recuperação e aprofundamento. E desejo a todos um excelente ano, com muitas aprendizagens, e que vocês tenham aí uma semana de planejamento bem proveitosa. Um abraço a todos e obrigada.